Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, mais um momento com Jesus. E hoje vamos refletir um pouquinho sobre jejuar. Lá em Mateus capítulo 6, versículos do 6 ao 18, diz que quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A prática do jejum na vida cristã acontece exclusivamente entre o crente e Deus, e precisa estar acompanhada de oração e também de boas obras. O jejum pode ser praticado de forma integral durante um certo período, ou também abster-se somente de certos alimentos por um período maior, como o exemplo de Daniel, capítulo 10, versículo 3, onde ele passou por um período maior, se abstendo apenas de alguns alimentos. Os antigos israelitas praticavam o jejum no dia da expiação, que envolvia então humildade, confissão de pecado, afirmando que apenas o Senhor podia remover o pecado. O jejum era uma aflição da alma, e em muitos momentos o jejum era praticado como sinal de luto, como vemos em 1 Samuel capítulo 31, versículo 13. Podemos também ver em Esther capítulo 4, versículo 16, que Deus opera em meio a decisões humanas e quando em conjunta com a soberania de Deus, como podemos ver lá em Esther. Podemos também testificar que em várias passagens do Antigo Testamento a prática do jejum como um meio de obter a atenção de Deus em momentos de sofrimento, em momentos de doença, em momentos de decisões difíceis. Já no Novo Testamento, vemos ainda como um resultado natural de oração pedindo socorro de Deus. Jesus jejuou e supôs que seus discípulos iriam jejuar. Jesus jejuou por 40 dias contínuos a fim de se preparar para o seu ministério e fortalecer a sua alma para o confronto com Satanás. E Jesus afirmou o jejum como uma intensa prática de oração. O propósito do jejum deve ser e é sempre para nos aproximar de Deus. Deus não se comove com o jejum em si, mas pelo fato de que o coração do seu povo está voltado para a justiça. A Bíblia nos adverte que o jejum não é meramente uma abstenção de comida. Não, de forma alguma. O jejum precisa estar acompanhado de arrependimento sincero e também de boas obras. E não deve ser feito para impressionar aos outros, como um mero ritual, ou ainda
como fonte de orgulho espiritual. Daniel, em se abster dos alimentos que lhe era oferecido, escolhe de forma firme não se contaminar com as iguarias que lhes fora oferecido. Mas precisamos, contudo, observar que no Antigo Testamento o jejum foi muito criticado, porque em vez de um ato sincero de autorrenúncia e de submissão a Deus, eles muitas vezes realizavam como um mero ritual externo e vazio, no qual uma suposta piedade era apresentada como uma imagem pública e, por decorrente vezes, os profetas clamavam contra a frieza dessa hipocrisia. E em Jeremias capítulo 14, versículo 12, registra o Senhor dizendo: ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. E Jesus nos traz uma nova compreensão ao jejum. E é importante no sentido de que representa uma mudança em seu papel. Em seu ensinamento maduro sobre o jejum, vai romper com a tradição rabínica, e duas narrativas relacionadas ao jejum e a Jesus são importantes. Veremos então o jejum como parte de sua tentação no deserto, e depois ele ensina sobre o jejum no Sermão do Monte. Jesus, imediatamente depois de seu batismo, foi levado para o deserto pelo Espírito para encarar a tentação de Satanás. No meio dela, ele jejuou e orou, mostrando assim a sua dependência de Deus. As palavras de Jesus sobre o jejum no Sermão do Monte constitui uma abordagem radical e diferente do jejum voluntário. Ao condenar o tipo de jejum que busca favor dos homens e ao ostentar também uma piedade exterior, Jesus nos ensina uma fé robusta que busca relacionamento genuíno com Deus por meio de um coração puro. Jesus, portanto, não condena o jejum propriamente dito, nem o proíbe. No entanto, Jesus dá um novo significado. O jejum é serviço a Deus. E em um escrito que eu encontrei, olha o que fala. Essa nova compreensão do jejum é estabelecida dentro do contexto da chegada do tempo da salvação. O noivo está presente. É tempo de alegria e não de tristeza. Consequentemente, a maneira comum de jejuar, usando expressão de tristeza e pretensa piedade, não se coaduna com a maneira do novo tempo que chegou. Os ensinamentos de Jesus podem ser resumidos da seguinte maneira: o jejum é superado pelo princípio dos tempos escatológicos. O governo do Messias quebrou o poder da era do mal. O jejum parece não mais ser consistente com o espírito de ação de graças e de alegria que marca a estrutura do novo tempo, uma vez que a vida cristã não deve ser dominada pela tragédia, mas sim pela alegria, pela felicidade. O jejum deve ser feito no contexto de ação de graças, alegre de nova vida em Cristo. O contexto do jejum e da oração. Ele deve conformar-se
as mesmas condições da oração, silêncio, sem ostentação diante de Deus, que brota da gratidão, que expressa ação de graças, que se baseia na fé como um meio de crescimento espiritual. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho a Ti mais uma vez para Te agradecer por esse novo dia, Te agradecer pela Tua palavra que nos conforta, que nos confronta, mas que também, Senhor Deus, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz ensinamentos que podemos aprender para o nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de cada detalhe de nossas vidas. Obrigado por nos ensinar através da Tua palavra, que possa, Senhor Deus, ser transformador em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer por esse dia, Te agradecer por essa nova semana a qual o Senhor está nos concedendo. Obrigado, Pai, por nos ensinar a cada dia sermos pessoas melhores. E ao jejuarmos, Senhor Deus, ajude-nos a não ficarmos contristados ou buscar apenas interesses próprios, mas que a gente possa buscar uma transformação que seja para fortalecer o nosso espírito. Eu oro em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém.